Olá, Luiz Gonzaga, o senhor da PNE. Hoje, nessa sexta aula do módulo 2, eu trouxe para vocês um assunto muito importante. Nós vamos falar de estratégias, de ferramentas para que a gente treine a nossa mente para evitar a procrastinação. Porque muitas e muitas vezes a procrastinação é fruto de uma mente consciente desatenta, de uma mente consciente que está, digamos assim, viajando na maionese, pensando no futuro em coisas que não ocorreram, pensando nos outros, certo? E isso muitas vezes nos remete a preocupações, nos remete a medo, a inseguranças e a incerteza, e tudo isso realmente nos leva à procrastinação. Então, é importante que a gente treine a nossa mente para, de fato, ficar no presente, ficar no aqui e agora e realmente evitar esse comportamento desajustado que é a procrastinação. Então, veja, uma das grandes funções, ou a maior função de nós termos uma mente atenta e perceptiva, é para que a gente perceba, de fato, quando a nossa mente inconsciente nos bombardear com pensamentos automáticos negativos. Aqueles pensamentos que surgem com aquelas conversinhas: ah, você não merece, você não pode fazer, isso não é para mim, você vai fracassar, os seus amigos, os seus familiares vão lhe julgar incompetente. Então, esses diálogos internos, na maioria das vezes, são frutos da mente inconsciente que quer nos deixar na zona de conforto, porque nós já vimos que a nossa mente inconsciente tem como programação maior nos manter vivos. Então, qualquer ação, qualquer comportamento para que a gente desenvolva alguma atividade, normalmente essa mente inconsciente nos bombardeia com esses diálogos internos enfraquecedores, que é exatamente para que a gente não dê o primeiro passo, não saia da zona de conforto e, evidentemente, pratique o comportamento da procrastinação. Então, uma das estratégias é você utilizar a metacognição. O que seria isso? A metacognição é você executar o pensamento crítico, o pensamento racional sobre o pensamento imaginário, que são esses diálogos internos produzidos pela nossa mente inconsciente. Então, esteja com a tua mente consciente atenta e perceptiva, esteja com ela no aqui e agora. Isso significa que você vai estar com a tua mente consciente conectada ao teu corpo, que é onde ela deve estar. E dessa maneira fica mais fácil, certo? De percebermos os diálogos enfraquecedores oriundos da nossa mente inconsciente e que pode estar nos levando à procrastinação. Então, é importante que a gente aplique essa metacognição, que nada mais é do que você exercitar o pensamento crítico, o pensamento racional, em cima do pensamento imaginário. Isso significa dizer que é pensar sobre os nossos próprios pensamentos. Só que pensar de uma forma racional, certo? Pensar com a mente consciente, em cima de pensamentos ou diálogos internos que são produzidos pela nossa mente inconsciente, ok? Então, veja, uma outra estratégia para que a gente consiga evitar a procrastinação é você entender a estratégia mental daquele comportamento. Tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer tem uma estratégia mental. E essa estratégia mental, ela passa muitas vezes por uma imagem que nos coloca em estados emocionais que não favorecem a execução da tarefa e, evidentemente, nos leva à procrastinação. Ela pode passar, como nós já vimos, por diálogos enfraquecedores, que também nos desestimula
para que a gente dê o primeiro passo, saia da zona de conforto e, evidentemente, não procrastine, tá certo? E também traz estados emocionais como ansiedade, como medo, insegurança, que também pode nos levar à procrastinação. Então, entender a estratégia mental é exatamente isso, é você perceber como internamente você está usando a sua modalidade visual, como você está usando a sua modalidade auditiva e como você está usando a modalidade sinestésica. Isso significa dizer você entender quais são as imagens que você forma, certo? Se as imagens ela vem na forma de um quadro, ela vem na forma de um filme, se estão perto, se estão longe, se são coloridas ou preto e branco. Da mesma forma, quais são as submodalidades que sustentam essa representação interna com relação às submodalidades auditivas? Existem conversas internas, existem diálogos internos enfraquecedores. Esses diálogos internos são altos, são baixos, eles vêm de fora para dentro, eles saem do nosso corpo para o ambiente. E, evidentemente, em função dessa imagem mental, desses diálogos internos, que estado emocional nós estamos entrando? A partir do momento que nós conhecemos essa estratégia mental, certo? Que nos leva à procrastinação, evidentemente, nós vamos proceder à mudança ou à desestruturação dessa estratégia que está nos levando à procrastinação e, evidentemente, nós vamos nos tornar pessoas que realizam. Luiz Gonzaga, como eu faço isso? Veja bem, você é um procrastinador. Você costuma deixar as suas atividades para depois, tá? Você fica inventando desculpite, amanhã eu faço, depois eu faço, agora eu estou cansado. Então, veja, que imagem mental vem na tua mente quando você começa a ouvir esses diálogos? Não, eu vejo um quadro colorido. Onde está esse quadro? Esse quadro está no meu lado direito. Que tamanho é esse quadro? Não, é um quadro relativamente grande. Então, nós vamos fazer o seguinte: diminua o tamanho desse quadro, torne ele escuro, afaste esse quadro de você, corte esse quadro e jogue o que restou numa fogueira. Quer dizer, isso é você mudar as submodalidades, isso é você desestruturar a representação interna visual que você fazia e que estava te levando à procrastinação. Da mesma forma, você procede com os diálogos internos. Baixa o volume desses diálogos internos. Simula um botão de som na tua frente e, imaginariamente, baixa esse volume. 10, 9, 8, 7, 6. Isso, evidentemente, vai fazer com que esses diálogos internos que estavam te atormentando, que estavam te levando, digamos assim, à ansiedade, à indisposição, à preguiça, evidentemente mude e você vai mudar, consequentemente, a sensação de preguiça, a sensação de ansiedade que você estava sentindo. Isso é você trabalhar a estratégia mental que estava te levando à procrastinação. Vejam bem, nós já sabemos que todas as informações do ambiente, e aí eu quero me referir diretamente à tarefa que você tem que executar. Todas as informações que você traz dessa tarefa, elas são introduzidas na tua mente através do canal visual, do canal auditivo e do canal sinestésico. Nós já sabemos também que cada canal desse apresenta subcaracterísticas ou submodalidades.
Então, essa representação visual, essa representação auditiva, essa representação sinestésica, o que significa uma visão interna, um diálogo interno, uma sensação que a gente sente no corpo, elas têm submodalidades específicas. Então, na hora que eu descubro essas submodalidades, na realidade, o que eu estou fazendo é entender a estratégia mental que está me levando à procrastinação. Então, se eu conheço essa estratégia mental, eu procedo da forma como nós acabamos de ver. A gente muda essas submodalidades, tá certo? Se for um quadro, a gente transforma num objeto, a gente desfigura, a gente quebra, diminui o volume dos diálogos internos. Se for uma ansiedade, a gente pode, através de um relaxamento, ancorar um sistema, uma sensação de tranquilidade, de relaxamento. Então, isso é desestruturar e, evidentemente, criar uma nova estratégia mental que agora não vai te permitir procrastinar. Então, essa é a estratégia mental. E vejam bem, para tudo que a gente faz, existe uma estratégia mental. Então, se você procrastina, você utiliza uma estratégia mental. Se você realiza, evidentemente, você vai utilizar uma outra estratégia mental. O grande segredo é você entender a estratégia mental que está te levando à procrastinação e, evidentemente, mudar as submodalidades visuais, auditivas e sinestésicas para que você agora passe, de fato, a ser uma pessoa que realiza. Uma outra questão importante é que, muitas vezes, a procrastinação, o ato de procrastinar, de deixar para depois, de adiar o que nós precisamos fazer agora, é fruto de uma crença limitante que nós temos. De repente, em algum momento da sua vida, na sua infância, na sua adolescência, alguém te disse que você era uma pessoa preguiçosa, que você era uma pessoa que não sabia fazer as coisas, e você incorporou e adotou essa crença. Então, essa crença limitante, no momento que você tiver alguma tarefa, no momento que você tiver que desenvolver alguma ação, alguma atitude para conseguir os seus objetivos, essa crença vai vir à tona, certo? E, evidentemente, você vai procrastinar. Porque a crença vem e te diz que você não é capaz, que você não é uma pessoa realizadora, que você não merece, tá certo? Então, é preciso também a gente entender se o ato de procrastinar não é fruto de uma crença limitante. E, evidentemente, essa crença limitante vai nos levar a pensamentos ou diálogos internos enfraquecedores. Esses diálogos internos enfraquecedores, oriundos da mente inconsciente em função dessa crença limitante, vai nos colocar em estados emocionais também enfraquecedores, e isso, consequentemente, vai dar origem a comportamentos inadequados, comportamentos improdutivos, comportamentos como a procrastinação. Então, é preciso a gente ter cuidado, certo? Por exemplo, digamos que em algum momento da minha vida, da sua vida, certo? Você adotou uma crença porque alguém te falou, ou você se saiu mal numa prova, você se saiu mal em determinada tarefa que você foi executar, e você incorporou a crença de que era burro, certo? Eu sou burro. Então, essa crença, ela tem uma estratégia mental. Ela é sustentada por uma representação interna, ou um mapa mental, ou um arquivo mental, que tem como pilares de sustentação submodalidades visuais, auditivas e sinestésicas. Quer dizer, isso é a estratégia que sustenta aquela crença de você é burro. Evidentemente, se você acredita que é burro,
o estado emocional que você vai entrar diante de qualquer tarefa que você tenha que executar, provavelmente vai ser de desmotivação, de preguiça, de indeterminação, porque a crença não te deixa entrar num estado emocional que te fortaleça para que você possa realmente executar o que precisa ser feito e não procrastinar. Então, por exemplo, digamos que essa tarefa que você tem que fazer é estudar para uma prova. Mas a tua mente inconsciente, através dessa crença limitante que você incorporou, te diz que você é burro. Esse pensamento, esse diálogo interno que te enfraquece, te leva, digamos, à desmotivação. Evidentemente, o comportamento que você vai esboçar em função desses pensamentos, em função dessa crença, em função desse estado emocional de desmotivação, é não estudar, é procrastinar, evidentemente. Então, veja que as crenças, elas também podem definir se nós somos ou não procrastinador. O mais importante, ou uma das coisas importantes que eu quero que fique dessa aula, é que vocês entendam que a procrastinação é um comportamento, evidentemente, mas que pode ser fruto de uma crença limitante. Uma crença que você adquiriu em qualquer época da sua vida e que, evidentemente, na hora que você tem que executar alguma tarefa, na hora que você tem que apresentar um comportamento funcional, um comportamento produtivo, ela te leva a estados emocionais enfraquecedores e, evidentemente, vai te levar a comportamentos inadequados, como a procrastinação. Ok? Um outro exemplo. Digamos que você seja uma pessoa que precisa ir e quer ir à academia. Mas em algum momento da tua vida, em algum comentário que uma pessoa que representava a autoridade sobre você te disse que ser gordo é genético. Você realmente precisa ir à academia, fazer seus exercícios, entrar no teu peso normal, mas você tem essa crença de que ser gordo é genético. Então, se ser gordo é genético, isso cria em você um estado emocional ou uma sensação no teu corpo de conformismo, de acomodação. E, evidentemente, esse estado emocional, essas sensações que você sente no corpo e que foram fruto da tua crença de que ser gordo é genético, vai te levar à procrastinação de ir à academia. Então, muitas e muitas vezes, de forma racional, você quer ir para a academia, mas a crença que te diz que ser gordo é genético te leva a um estado emocional de acomodação, de preguiça. E, evidentemente, quando nós estamos em estados emocionais desse tipo, o comportamento também é de procrastinação. Porque se eu estou acomodado, se eu estou com preguiça, se eu estou conformado de ser gordo, ser genético, eu não vou para a academia. E aí, é claro, eu procrastino a minha ida à academia, ok? As crenças limitantes, muitas vezes, nós também precisamos aplicar o que nós chamamos metacognição. E nós já discutimos anteriormente que nada mais é do que você pensar sobre o seu próprio pensamento. Então, quando você for tomado por esses pensamentos, por essas crenças limitantes, tipo, eu sou burro, ser gordo é genético, academia não é para mim, eu não tenho condição de estudar. Então, aplica a metacognição e questiona esses pensamentos. O que está me levando a ter essa crença? Essa crença realmente é verdadeira? Acreditar que ser gordo é genético, isso está me ajudando
ou está me prejudicando? Questione essas crenças, porque com certeza esses questionamentos que são racionais, que são provenientes da tua mente consciente, muitas vezes pode trazer respostas da tua mente inconsciente e, de fato, você passa a perceber que aquela crença não é verdadeira e que aquela crença não está te ajudando. Pelo contrário, pensar dessa forma que você está pensando, baseado nessa crença, que é um pensamento, está te prejudicando. Então, se você tem esse insight através da metacognição, que é pensar sobre os próprios pensamentos, mas vejam bem, pensar de forma crítica, quer dizer, pensar de forma racional sobre o pensamento imaginário, que é uma crença oriunda da tua mente inconsciente, tá certo? Essa é a metacognição. O que está se passando pela minha cabeça? Questiona. Aprenda a questionar os seus pensamentos. Duvide dos seus pensamentos. Certo? Qual é a evidência de que ser gordo é genético? Qual é a evidência de que eu sou burro e por isso eu estou procrastinando o ato de estudar? Qual foi a autoridade que me disse isso? Onde isso está escrito? E você também pode, de forma racional, de forma consciente, encontrar um pensamento oposto a essa crença limitante que você tem. Bom, eu sou burro, portanto, eu procrastino, eu não vou estudar porque eu sou burro. O que aconteceria se eu pensar que sou inteligente? O que aconteceria? Se eu agir diferente, o que é que vai acontecer? Aplique também uma técnica conhecida e preconizada pelo Dr. Augusto Cury, que é o DCD. Duvide, critique e determine. Duvide desse pensamento, dessa crença limitante. Critique essa crença limitante ou critique a si mesmo por estar se deixando levar por esse pensamento limitante e determine de forma racional que a partir daquele momento você vai pensar diferente. Essa é a chamada DCD que o Dr. Augusto Cury recomenda. Duvide, critique e determine. Você duvida da sua crença, você critica por estar pensando daquela maneira e determina de forma consciente que a partir dali você vai começar a pensar de forma diferente. Ok? A metacognição, veja bem, só para a gente acrescentar mais algumas informações, ela é fruto da mente consciente, da nossa mente racional. E para que a gente exerça, para que a gente tenha uma mente consciente, atenta e perceptiva, é preciso que você esteja vivenciando, de fato, o aqui e agora. Existe um pressuposto da programação neurolinguística, e eu acredito que nós já falamos dele, que diz o seguinte: corpo e mente fazem parte do mesmo sistema. Então, a sua mente consciente, ela deve estar sempre conectada no teu corpo. Isso significa que você está presente, que você está no aqui e agora. Diferentemente, quando o seu corpo está aqui, que ele não sai do lugar, ele vai estar sempre no presente. Mas a sua mente está preocupada com problemas de futuro, está preocupada com o que os outros estão pensando ou deixando de pensar sobre você. Isso significa que você não está exercitando a atenção plena. Você não está vivenciando o aqui e agora. Então, procura nesses momentos, tá certo? Quando você realmente se pegar pensando no futuro, trazendo preocupações de coisas que não aconteceram
e que na maioria das vezes não vão acontecer, traz à tua mente, observa a tua respiração, faz um relaxamento, faz um escaneamento corporal, começa a pensar em cada parte do teu corpo, nos teus pés, nas pernas, no joelho, na coxa, e chega até a cabeça. Quer dizer, faz um escaneamento do teu corpo, porque isso vai trazer a tua mente do futuro dos outros e realmente ela vai se incorporar ao teu corpo e dessa maneira você vai ficar no aqui e agora. Isso é o que nós chamamos praticar o estado de presença. E aí existem outras técnicas que nós vamos falar para que você realmente esteja no estado de presença. Quando a nossa mente consciente está divagando, quando a nossa mente consciente está no futuro, está pensando nos outros, dificilmente a gente vai ter foco, vai ter determinação para executar o que a gente precisa fazer. E, claro, a possibilidade da procrastinação nesse momento é muito potencial, porque a tua mente não está aqui, a tua mente está viajando. Então, isso facilita a procrastinação. Uma outra estratégia também que a gente pode usar para executar, para vivenciar a atenção plena, para ficar no aqui e agora, é você praticar o mindfulness, que é uma prática meditativa, onde realmente você fica em total atenção plena. Realmente você está totalmente vivenciando o aqui e agora. É uma técnica fácil, tá certo? Apenas você vai conectar sua mente ao seu corpo e vivenciar, do ponto de vista visual, auditivo, sinestésico, o presente. Quando nós estamos no presente, quando nós estamos diante de uma tarefa a ser executada e estamos com a atenção plena, fica muito mais difícil, evidentemente, você praticar o comportamento da procrastinação, ok? Uma outra estratégia também da programação neurolinguística para que a gente fique com a nossa mente atenta e perceptiva, fique no aqui e agora e, evidentemente, não pratique a procrastinação, é você utilizar o metamodelo. O metamodelo nada mais é do que um conjunto de perguntas inteligentes que vai evitar generalizações, omissões e distorções. A generalização, normalmente, ela ocorre quando você toma, digamos assim, um único fato e generaliza, faz aquilo ser uma representação do todo. Digamos que você deve estudar para fazer uma prova. E, de repente, você estudou, não procrastinou, mas foi infeliz na prova e tirou uma nota abaixo do que você pretendia. E aí você vai generalizar. Não adianta estudar porque eu não aprendo. Quer dizer, isso é uma generalização, né, que você deve evitar, porque se você faz essa generalização, evidentemente, você vai criar uma representação interna, você vai criar uma crença de que não adianta estudar. Então, toda vez que você tiver um compromisso, uma tarefa para estudar, evidentemente, fica muito mais fácil você procrastinar, porque você generalizou, você teve uma única experiência que não te levou ao teu objetivo e agora você generalizou. Não adianta estudar, eu nunca vou passar. Outra questão é a questão da omissão. Muitas vezes a gente omite de propósito informações que são necessárias para que a gente não procrastine,
Mas, ao omitir algumas informações, nós praticamos o comportamento da procrastinação. Por exemplo, eu tenho determinada tarefa para fazer. E aí eu posso cometer a seguinte omissão. Não, essa tarefa não é importante para o meu objetivo. Quer dizer, eu sei que a tarefa é importante para que eu consiga o meu objetivo, mas eu estou omitindo essa informação, dizendo que ela não é importante para que eu consiga o meu objetivo. E essa omissão, evidentemente, vai me levar à procrastinação. Porque se eu omito a informação de que aquela tarefa é necessária, é importante, é decisiva para que eu consiga o meu objetivo, evidentemente eu vou procrastinar. Uma outra característica que a nossa mente também usa com relação às informações do ambiente é a questão da distorção, certo? Quer dizer, você distorce as informações e isso te leva a comportamentos, a pensamentos que podem te levar à procrastinação, certo? Você distorce. Muitas vezes, você tem um assunto fácil, certo? De fácil internalização, e através de diálogos internos, através de pensamentos, às vezes até conscientes, você distorce. Não, essa matéria é muito complicada. Essa matéria é muito difícil. Fulano estudou e não passou. Quer dizer, você está distorcendo as informações. Então, veja, resumindo, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: fujam dessa armadilha da generalização, da omissão e da distorção de informações, desde que realmente essas informações sejam necessárias à realização do que você tem que fazer, sejam necessárias à obtenção do teu objetivo. Porque se você não generaliza, se você não omite, se você não distorce informações que te levam à procrastinação, evidentemente, você vai realizar o que precisa ser feito e não vai procrastinar, certo? O que ocorre é o seguinte: diante de qualquer ambiente, diante de qualquer tarefa, e como é um comportamento de procrastinação, vamos dizer que o evento a ser vivenciado é a realização de alguma tarefa. Quando nós colocamos o nosso foco naquela tarefa, evidentemente, nós trazemos as informações acerca daquele evento. Só que sempre, ou quase sempre, se nós estivermos com a mente atenta e não perceptiva, você pode entrar nessa questão da generalização, da omissão e da distorção. Evidentemente, quando você generaliza, quando você omite, quando você distorce as informações relativas àquela tarefa que você tem que fazer, você vai criar uma representação interna, você vai criar um mapa mental, você vai criar um sistema de crença que fica muito mais distante daquela realidade que você vivenciou. E quanto mais distante o nosso mapa mental, o nosso arquivo mental, o nosso sistema de crença estiver daquela tarefa, daquele evento que eu preciso realizar, mais eu me aproximo da procrastinação. Eu tenho que, através do metamodelo, através de perguntas inteligentes, evitar ao máximo as generalizações, as omissões e as distorções, de modo que a representação interna, o mapa mental, o arquivo mental, a crença
que eu estabeleci sobre aquela tarefa me leve à ação e não me leve a procrastinar, tá certo? Então, muitas vezes, as generalizações, as omissões, as distorções fazem com que a representação interna, o sistema de crença que foi criado, nos leve à procrastinação, tá certo? Outra questão importante também é que quase sempre, quando nós vamos verbalizar, digamos que eu vá dar uma explicação ou dar uma satisfação a alguém por não ter feito aquela tarefa, novamente eu posso entrar num processo de generalização. E aí, veja, se eu já fiz generalização, omissão e distorção na hora de elaborar o mapa mental, que já não é a realidade, é apenas a minha percepção da realidade, quando eu vou verbalizar, quando eu vou explicar, por exemplo, porque eu não fiz aquela tarefa, mais omissões, mais generalizações e mais distorções eu faço. Quer dizer, tudo isso, todo esse processo, ou de entrada de informações na minha mente, ou de saída dessas informações, na forma de palavras, na forma de estados emocionais, na forma de comportamentos, mais fica distante da realidade. Então, além de eu não ter feito a tarefa, além de eu ter procrastinado, quando eu vou verbalizar, quando eu vou explicar, quando eu vou justificar, eu procuro generalizar, omitir, distorcer, de forma que eu, digamos assim, credencie a minha crença, fortaleça a minha crença, certo? Então, é preciso muito cuidado, é preciso a gente conhecer esse processo de metamodelo, porque aplicando o metamodelo, a gente evita esse processo de generalização, de omissão e distorções. Esse processo, ele funciona, inclusive, como uma ferramenta para que você mude uma crença. Digamos que você tem uma crença de que aquela tarefa, aquele compromisso que você tem é muito difícil. E aí, através de metamodelo, das perguntas de metamodelo, você pode, digamos assim, desacreditar essa crença. Como essa tarefa é difícil? Me fale especificamente. Quem já fez essa tarefa? Algum tempo você fez? Com quem você fez? Essas perguntas de metamodelo, ela nos leva a sair da estrutura superficial, que é a mente consciente, e nos leva à estrutura profunda, que é a mente inconsciente, e, de fato, a gente vai trazer a crença que estava nos levando à procrastinação. E aí, depois que você conhece a crença que estava te levando à procrastinação, você tem ferramentas da programação neurolinguística, como mapeamento cruzado de crença. Você tem o Japamala para fazer uma reprogramação mental com repetição, para que você adote crenças que te fortaleçam e que não te leve, evidentemente, à procrastinação. Ok? O metamodelo, como eu expliquei a vocês, ele é um conjunto de perguntas inteligentes que evita que a gente generalize, que a gente omita, que a gente distorça as informações. Porque quando nós fazemos isso, mais distante o nosso mapa mental, o nosso arquivo mental, vai ficar da realidade. E para que eu não procrastine, para que eu atue na direção dos meus objetivos, o meu mapa mental, a representação interna,
a crença que eu vou criar deve ser muito próximo daquela realidade, o mais próximo possível da realidade. Porque dessa maneira, realmente, eu vou estar na direção dos meus objetivos. Então, por exemplo, perguntas do metamodelo. Como você faz para procrastinar? Quando eu faço essa pergunta, eu estou, na realidade, fazendo com que a pessoa traga da sua mente inconsciente a estratégia mental que ela está utilizando. Onde você procrastina? O que você procrastina? Muitas e muitas vezes, a pessoa assume a identidade de um procrastinador. E, na realidade, não é isso. Na realidade, a pessoa procrastinou algumas tarefas e aí ela generaliza. Eu sou um procrastinador. Então, quando você realizou? O que você realizou? Quais as tarefas que você realizou? Quem contribuiu com você para você não procrastinar? Quando você não procrastinou? Então, são perguntas inteligentes que vai levar a pessoa a fazer uma reflexão mais profunda e vai evitar, evidentemente, que ela generalize, que ela omita e que ela distorça informações. Porque esse processo de generalização, de omissão e distorção pode nos deixar cada vez mais distante da realidade que a gente está vivenciando. E isso significa dizer que o nosso mapa mental cada vez mais está distante da realidade. O nosso mapa mental já não é a realidade. O nosso mapa mental é apenas a percepção que nós fazemos da realidade. Mas se eu generalizo, se eu omito, se eu distorço informações, o meu mapa mental, a minha representação interna daquela realidade vai ficar muito mais distante da realidade. Veja bem, dentro do metamodelo, uma das perguntas que nem sempre é adequada é o porquê. Quando nós procuramos porquê, normalmente a pessoa vai trazer justificativas, certo? Traz justificativas que, evidentemente, vão fortalecer a crença, vão justificar a crença limitante que está levando essa pessoa à procrastinação. Então, se você quer evitar que a pessoa generalize, omita e distorça, e que esse processo leve essa pessoa à procrastinação, evite, dentro do possível, a pergunta por quê. Porque a pergunta por quê só vai trazer justificativas. E com essas justificativas, a pessoa apenas vai fortalecer a crença limitante que está levando ela à procrastinação. Ok? Quando você faz, por exemplo, perguntas como o quê, evidentemente a pessoa vai trazer informações, vai trazer resultados. Quem ela vai se referir às pessoas que estão envolvidas naquele processo, que ajudaram ela a não procrastinar. Quando você realizou, e aí a pessoa busca na sua linha de tempo algum momento da vida dela onde ela foi realizadora. E isso, evidentemente, vai mostrar a essa pessoa que ela não é uma procrastinadora oficial. Em algum tempo da vida dela, ela foi realizadora. Então, veja a força que tem as perguntas do metamodelo. É por isso que, dentro da PNL, nós dizemos que o metamodelo é um conjunto de perguntas inteligentes que tira a pessoa da estrutura mental superficial, que é a mente consciente, e vai buscar
na estrutura profunda, que é a mente inconsciente, onde, de fato, estão os mapas mentais, onde está a representação interna, onde está o sistema de crença que está levando a pessoa à procrastinação. Okay? Uma outra pergunta também inteligente é: quem disse isso? Quem disse que você é procrastinador? Quem disse que você não é uma pessoa que realiza? Qual o contrário dessa crença que você acredita? Qual é o contrário desse pensamento que te leva a crer que você é procrastinador? Tá certo? Uma estratégia também que eu gosto muito é, diante de um objetivo que você tenha a realizar, diante de uma tarefa específica que você tenha que fazer, veja, faça um exercício sobre o que te dizem as crenças que você tem sobre aquilo. Bom, eu tenho que estudar por uma prova de concurso. Quais são as crenças que eu tenho em relação a essa tarefa que eu tenho que fazer? Esse é um exercício inteligente, porque você vai saber se realmente as crenças que você tem diante daquele objetivo são fortalecedoras ou são limitantes. Se elas forem fortalecedoras, ok. Mas se elas forem, por exemplo, limitantes, aí você vai ter que entrar com todos esses conhecimentos de metamodelo, de mapeamento cruzado de crença, tá certo? De metacognição, para que, de fato, você ressignifique, você reprograme essa crença que está te limitando, que está te levando à procrastinação, porque aí, de fato, você passa a ser uma pessoa realizadora, ok? O metamodelo também é importante, porque ele traz, por exemplo, representações internas sobre os estados emocionais que a gente está vivenciando. De repente, eu estou procrastinando determinada tarefa porque o meu corpo está sentindo preguiça, eu estou ansioso, tá certo? Então, o metamodelo, a aplicação dessas perguntas inteligentes, pode me trazer a estratégia mental, a representação interna que está me levando à preguiça, ao desânimo, à ansiedade, e que, evidentemente, esses estados emocionais estão me levando à procrastinação. Então, é importante a gente aplicar também esse metamodelo, porque ele nos traz, de uma forma clara, a estratégia mental que a pessoa está usando para procrastinar. Nós já falamos que tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer tem uma estratégia mental. Então, se eu estou procrastinando, se eu estou deixando de fazer o que eu preciso fazer para conseguir os meus objetivos, o metamodelo é uma forma de eu encontrar a estratégia mental que está me levando à procrastinação. E, evidentemente, se eu conheço a estratégia mental, se eu conheço as submodalidades que estão sustentando a representação interna que me leva à procrastinação, eu mudo essas submodalidades, tá certo? E, evidentemente, eu vou criar uma nova representação agora de uma pessoa realizadora, ok? Com relação à crença, digamos que você procrastina, como nós já falamos, devido a uma crença limitante. Então, você identifica essa crença, que nós chamamos de crença limitante, cria uma tela mental dessa crença limitante. Não, eu sou burro. Meu pai disse que eu sou burro.
Eu cheguei em casa certo dia, na hora do almoço, meu pai disse que eu era burro. Então, monta essa tela mental. Se veja, veja seu pai, escute o que ele disse, certo? E coloque isso numa tela mental, num quadro à tua direita. Do lado dessa crença limitante que você tem, que é burro, busque uma crença que você já teve, mas não tem mais. Por exemplo, você acreditava, todos nós acreditávamos em Papai Noel quando criança. Então, você pode formar essa tela mental que represente Papai Noel, você recebendo um brinquedo, certo? Papai Noel vestido a caráter. Mas, evidentemente, essa é uma crença que você já não acredita mais. Então, formado essas duas telas mentais, você vai fazer o exercício mental, você vai fazer de forma imaginária um movimento trazendo esse arquivo da crença limitante de que você é burro e vai jogar nessa pasta que tem a crença de Papai Noel. Quer dizer, uma crença que você tinha e hoje já não tem mais. Então, você veja o seu pai falando com Papai Noel, veja Papai Noel lhe entregando presente. Qual é a função desse exercício? Após você efetuar essa translocação de pasta da crença que você acreditava e que te limitava para a crença que você não acredita mais, você agora é como se a tua mente inconsciente entendesse que ser burro é igual a acreditar em Papai Noel. Evidentemente, significa que você não vai mais acreditar, não vai mais ter a crença de que é burro, porque agora ela é igual à crença de Papai Noel, que você já não acredita mais. Tá certo? O exercício, evidentemente, podia parar por aqui, mas você pode, inclusive, realizar uma outra etapa. E nessa outra etapa, você agora vai fazer uma tela mental de que você não é burro, quer dizer, você quer acreditar que não é burro, tá certo? E do outro lado, você forma uma tela mental com uma coisa que você tem uma certeza absoluta. Por exemplo, vocês têm certeza que estão assistindo um curso de programação neurolinguística comigo. É uma certeza. Você tem certeza que o sol nasce todo dia. Então, você vai fazer o mesmo exercício. Você vai trazer essa nova crença que você quer ter, de que não é burro, e vai colocá-la nessa pasta, nesse arquivo, dessa crença absoluta de que o sol nasce todo dia. Então, você vai se ver, por exemplo, estudando, passando nas provas, sendo aplaudido, vendo o sol nascer, certo? Bonito, tá? Ouvindo tudo de melhor que você possa ouvir. Depois desse exercício, o que você disse à tua mente inconsciente agora é que ser burro, ser inteligente, aliás, desculpa, é a mesma coisa, você tem a mesma certeza de que o sol nasce todo dia. Então, se você tem a certeza que o sol nasce todo dia e você colocou a crença que você quer ter de que é inteligente, a tua mente vai entender que você realmente agora é inteligente. Então, esse é um exercício que nós chamamos de mapeamento cruzado de crença. Só recapitulando. Você pega uma crença limitante que você tem, do lado você coloca uma crença que você tinha, mas já não acredita mais, e aí você mexe esse arquivo da crença limitante
para o arquivo da crença que você não acredita mais. Então, agora, a crença limitante é igual à crença que você já não acredita mais. Então, por exemplo, se você acreditava que era burro e trouxe essa crença para uma pasta que você não acredita mais em Papai Noel, então agora você vai acreditar que também não é burro. Na segunda parte do exercício, você quer acreditar que é inteligente, certo? Você quer incorporar essa crença fortalecedora. Então, do lado dela, você pega uma referência de certeza absoluta. O sol nasce todo dia. Então, quando você trouxer a pasta da crença que você quer ter de que você é inteligente e colocar na pasta da certeza absoluta de que o sol nasce todo dia, agora a sua mente vai acreditar que você é inteligente da mesma forma que você acredita que o sol nasce todo dia. Quer dizer, é um exercício simples, mas na realidade, nós, ao mesmo tempo, tiramos uma crença limitante e colocamos uma crença fortalecedora.